Boa noite, Horta. Você sabe quantos países desenvolvidos usam urna eletrônica sem impressão de voto? São poucos os que não usam alguma forma de impressão, tá, Ismael? São poucos. Eu acho que nós temos 3 ou 4 que não usam alguma forma de impressão. Mesmo os que usam urna eletrônica estabelecem alguns mecanismos de controle que na prática não controlam nada, tá, Ismael? Essa é a situação. Há um tempo atrás, muita gente defendia isso no Brasil, né? Modelos semelhantes nos Estados Unidos têm, por exemplo, isso, né? Você tem a urna, depois tem a impressão do voto, e aí você tem a possibilidade de contar os votos na urna. Supostamente isso daria maior segurança, mas esse é um pensamento errado, não te dá maior segurança. É como se você tivesse 2 relógios, né? Você está usando 2 relógios, exatamente para ter maior certeza da hora. E aí, num determinado momento, você olha, num relógio está marcando 3h30, no outro relógio está marcando 3h32. Qual é a hora verdadeira? E você não sabe. E se você tiver 3 relógios, você vai continuar não sabendo, vai continuar em dúvida. Se você tiver 5 relógios, você vai continuar em dúvida. É mais ou menos essa mesma questão desses mecanismos de controle sobre as urnas eletrônicas. Veja só. No atual sistema brasileiro, para eu fraudar uma eleição a ponto de alterar significativamente o seu resultado, eu preciso atacar o sistema do TSE, que tem lá as suas defesas e que hoje foi demonstrado lá, inclusive com tentativas de hacker, de expor e tal, que é seguro, né? Agora, se eu quiser fraudar a eleição brasileira e a eleição brasileira tiver esse controle de voto impresso, eu só preciso fraudar a urna que vai fazer o voto impresso, ou as urnas que vão fazer o voto impresso. Porque eu posso ter uma eleição perfeita em todos os lugares, e naquela urna que teve o voto impresso, eu fraudo ela e ela me dá 100 votos a mais para um candidato, 100 votos a menos para outro candidato. Por conta do que eu fiz naquela urna, eu invalido a eleição inteira. No sistema brasileiro hoje, como está, veja bem, se você invadir uma urna de uma determinada sessão, isso vai ficar marcado no sistema, porque a urna tem formas de demonstração, e você pode simplesmente anular aquela urna. Você anula aquela urna. Esses votos estão compactados, anula. Uma urna não vai alterar significativamente a eleição para presidente, por exemplo. Pode ser que altere dentro de alguma cidade, alguma coisa e tal, mas aí o Tribunal Eleitoral tem que verificar. Agora, em termos de Brasil, não altera. Agora, se eu começar a criar esses mecanismos de controle por amostragem, que é assim que a gente chama, né? Então, 10% das urnas brasileiras vão imprimir e eu vou fazer a contagem manual. Então, para eu fraudar a eleição brasileira e para provocar uma desconfiança completa em todo o sistema, eu não preciso mais tentar invadir o sistema do TSE ou a própria urna. Basta que eu ataque e ache um meio de alterar a votação em 5%, ou em 1%, ou em 2% desses 10% de urnas que estão fazendo supostamente esse sistema de controle. Não há sistema de controle suficientemente garantidor dessas eleições a partir desses princípios de impressão. Ou você acredita na rigidez e na condição da urna, ou não acredita. Não existe meio termo. Não existe forma de você controlar, porque sempre vai haver a possibilidade de você dizer, vamos supor, né, a gente bota esses 10% de voto e no final da eleição a gente conta e dá direitinho esses 10%. Certamente o Bolsonaro vai dizer, não, esses 10% deu, mas nos outros que não foram votados, isso aí tá cheio de problema. E aí continua a insegurança. Vamos aumentar para 20%. Não vai diminuir a insegurança. Vamos aumentar para 30%. Não vai diminuir a... Vamos fazer, então, voto impresso em todo lugar. A gente tem ali a eleição com voto eletrônico, todas as urnas imprimem e depois eu faço a contagem. Bom, então não preciso de voto eletrônico. Então vamos voltar àquilo que era lá atrás. Eu não sei se você tem idade suficiente, eu tenho. Eu ainda assisti escrutínio de urna com voto em branco, com voto escrito. É um verdadeiro desastre. É a visão do inferno. Você tem mesário comendo voto. Sério, eu vi isso. O cara comendo voto que era para uma outra criatura que ele não queria que fosse eleita.
Você tinha mesário que se especializava em usar uma caneta na parte de trás do... Era um troço impressionante, assim. Ele escrutinava o voto e ele riscava com a mão assim, tá! E riscava o voto, por quê? Porque o voto escrito, você nunca pegou uma cédula escrita, não sei a tua idade, mas no voto escrito, você dizia assim, só marque um X dentro da... Aí tinha gente que pintava o quadradinho, tinha gente que escrevia no voto, tinha gente que pintava 2 quadrados, tinha gente que votava num, aí se arrependia, aí botava uma seta e dizia esse não, aí botava no de baixo. Então, o Tribunal Eleitoral dizia o seguinte, o voto válido é só aquele que tem um X no candidato e mais nada. Ele não pode ter mais nada escrito nem marcado. E aí você tinha um mesário que usava uma caneta e quando ele abria o voto, ele riscava o voto no meio. Que é anulado! Infelizmente. Gente, eu vi isso. Eu vi a galera se pegando a soco dentro das mesas, porque você tinha os mesários, normalmente lá 5, 6 pessoas, e do lado você tinha os fiscais dos partidos. Então você tinha lá um fiscal do PT, um fiscal do PSDB, um fiscal do BP. Dali a pouco, um cara achava que o voto era um, o outro achava que não era, começava uma brigaçaiada, era soco pra tudo que é lado, era voto voando, era os escrutinadores tudo desesperado, onde é que eu já contei esse voto? Não sei, é uma confusão dos dias. Você não tem noção do que é 3, 4 dias fazendo isso. É um inferno, cara, é um inferno. A eleição brasileira se tornou modelo para o mundo, de alguma maneira, por conta disso, porque nós paramos com essa situação. Nos Estados Unidos, os caras votam, uma semana depois da votação, ainda tem votos para ser aberto, você não sabe quem é quem, ainda é motivo para discussão. Né? Nós vimos na questão do Trump, stop the counting, ou seja, parem de contar e tal. Então, minha dica para ti é assim, não existe nenhuma forma de controle que vá te dar segurança sobre as urnas eletrônicas, uma segurança maior do que a segurança de você se convencer, através dos testes do TSE e da literatura possível, de que ela é segura. Criar mecanismos que parecem dar mais segurança e confiabilidade para as urnas, eles operam exatamente no sentido contrário. É como uma pessoa que vai aumentando o número de relógios no seu pulso para tentar ter certeza da hora que é. Parece que com 2 relógios você vai estar seguro, mas em realidade você está menos confiante naquela informação que você recebeu. Então, é uma grande bobagem a gente mudar o sistema brasileiro hoje para tentar criar alguma dessas, abre aspas, ferramentas de controle que, no fundo, só vão criar mais condições para que os liberais anulem efetivamente, se quiserem, todo o processo eleitoral. Já pensou que legal? Eu não consigo fraudar o site do TSE, eu não consigo entrar nessa situação, mas eu consigo, por algum motivo, numa determinada urna, em uma cidade, entrar nessa urna e fraudar ela. E é exatamente uma dessas urnas que estava colocada para ser a urna de controle. E aí você tem 99,99% de todas as urnas que não foram atacadas e estão perfeitas, e uma que está. Aquela que está destrói todo o processo eleitoral. Temos problemas, meu caro, mas o caminho não é esse. O caminho não é a utilização de impressão para controle. Eu vi isso, quem defendeu isso numa época era o Requião. O Requião estava defendendo isso. E eu entrei várias vezes em embate com ele, dizendo que isso aí não resolve para nada. Quem desconfia, quem quiser desconfiar das urnas, vai desconfiar, mesmo que você tenha 10% dessas urnas com voto impresso, e esses 10% deem exatamente o que a urna eletrônica deu. Mesmo que bata, o cara vai dizer, não, mas foi só 10%. Tem 90% de outras urnas para você articular. Ah, ok, vamos passar para 20%. O argumento vai ser o mesmo, só que agora vai ser 80%. Então nenhuma coisa vai te dar mais segurança, a não ser você ir ler e estudar sobre as urnas eletrônicas e pegar os testes que foram feitos pelo TSE e efetivamente confiar nessa estrutura de Estado. Sem isso, nada vai te dar um pouco mais de segurança e nada vai dar mais legitimidade para as urnas aqui, tá?